E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um assunto que é bastante importante pelas aplicações que ele tem no futuro. Hoje a gente vai falar sobre autovalores e autovetores. O vídeo de hoje tem como objetivo tratar o que é muito provavelmente o caso mais simples, que é quando todos os autovalores são reais, todos os autovalores são distintos e a gente não vai ter nenhuma complicação. Por ser a primeira vez que eu trato isso em vídeo, a ideia é justamente fazer uma coisa mais suave, no caso mais simples, mas tenho a intenção de fazer vídeos no futuro com o caso complexo, com raízes repetidas, com multiplicidade diferente. Mas para esse caso, vamos focar sobre como calcular autovalores e autovetores. Porque sabendo o caso base, é mais fácil adaptar para quando tem uma complicação. E fora que autovalores e autovetores vão aparecer no futuro como parte de outros problemas maiores que a gente encontra na matemática. Bom, sem mais delongas, bora lá, vamos começar o problema de hoje? Muito bem, vamos falar do nosso exercício resolvido de álgebra linear hoje. O enunciado desse é bastante simples, bastante direto. Ele diz, determine os autovalores e os autovetores da matriz. E aí ele joga uma matriz, 3 linhas, 3 colunas pra gente achar os autovalores e autovetores dessa matriz. Para resolver esse exercício, coisas que a gente precisa saber. Primeira coisa, como calcular um autovalor ou autovetor? Se você tem uma matriz quadrada, n por n, a única restrição é que ela tem que ser quadrada, mas ela pode ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, qualquer tamanho. E a gente diz pela definição que lambda é um autovalor associado com autovetor v. Esse vetor não pode ser o vetor nulo se a matriz A vezes o vetor v vale lambda vezes o vetor v. Dá uma vontade muito forte de cortar o v com o v, mas a gente não pode porque do lado esquerdo a gente tem uma multiplicação matriz vezes vetor, do lado direito a gente tem número vezes vetor. Se a gente cortar o vetor, vai ficar uma matriz igual a um número, isso não faz o menor sentido. Então, a gente não pode cortar o v, mesmo ele não sendo zero nesse problema. Primeira coisa, então, para achar, a gente começa calculando pelos autovalores. Os autovalores, eles são as raízes do chamado polinômio característico, que é o polinômio que a gente obtém quando pega a matriz A, original. Matematicamente, a gente fala, faz menos lambda vezes a identidade. Na prática, a gente subtrai lambda da diagonal principal dela. Calcula o determinante disso, isso vai dar um polinômio por causa desse lambda, igual a zero. As raízes desse polinômio são os autovalores. Uma vez determinados os autovalores, a gente substitui ele nesta equação aqui, a menos lambda i vezes vzão, que no fundo é pegar os valores do lambda que a gente encontrou, tirar ele da diagonal, multiplicar por um vetor v genérico. Esse vetor v genérico é o nosso autovetor. E vamos fazer uma observação esperta. Esse sistema ele sempre é um sistema indeterminado. Qualquer autovetor que a gente tenha, você sempre tem infinitas soluções possíveis, porque se V é um autovetor, o dobro dele é, metade dele é, 1/3 dele é, menos 1 vezes ele é. Qualquer múltiplo dele, com exceção do 0, 0, 0, também é um autovetor. O sistema vai ser indeterminado, mas isso é esperado no problema. Então a gente vai resolver o sistema, mas a gente vai encontrar infinitas soluções, todas elas são autovetores. Outra coisa, o polinômio característico é um determinante, então a gente tem que saber calcular o determinante. Qualquer método para calcular o determinante funciona. Nessa matriz 3×3 eu vou usar o dispositivo de Sarros, que é aquele de copiar 2 colunas e fazer as diagonais que descem menos as que sobem. Talvez alguns de vocês estejam aprendendo que o nome desse método é dispositivo de Sarros. Outra coisa, a gente tem que saber resolver equações polinomiais. Neste exemplo específico, a gente vai resolver uma equação de grau 2. Não precisa saber nada muito avançado. Em geral, para matrizes 3×3, a gente tem que saber resolver equações de terceiro grau. No futuro, eu prometo que vou fazer mais exemplos com polinômios de grau maior do que 2. Hoje, em específico, vamos focar nos autovalores e autovetores. Eu não vou complicar tanto no polinômio. Eu quero focar no método de cálculo de autovalor e autovetor, que é o objetivo desse vídeo. Mais uma coisa, a gente tem que saber resolver sistemas. Qualquer método para resolver sistema funciona. Eu gosto da redução de ordem, que é aquele de isolar e substituir. Mas se você gostar mais de escalonar ou de fazer regra de Cramer, fica à vontade, vai funcionar. Pois bem, vamos resolver esse problema. A primeira coisa que a gente faz para achar autovalores e autovetores é calcular o polinômio característico. Sempre. Regra geral, vai valer sempre isso aqui. Então, vamos pegar a nossa matriz, vamos subtrair lambda da diagonal, então aqui vai ficar 0 menos lambda, 1 menos lambda, 0 menos lambda. Esse 0 menos lambda vai acabar virando menos lambda mesmo. E vamos calcular o determinante disso aqui, calcular o determinante desta matriz depois de tirar o lambda da diagonal. Para desenvolver o determinante, pela regra de Sarros, o que a gente faz é, pega as duas primeiras colunas, copia elas aqui na frente, e a gente multiplica as diagonais que descem menos as diagonais que sobem.
Quando a gente faz isso, aqui está o resultado da multiplicação, aqui a gente faz a distributiva. E a gente soma os semelhantes. Esse é o nosso polinômio característico. Depois de calculado o polinômio característico, a gente acha as raízes dele. Nesse polinômio especial, a gente pode botar o lambda em evidência. Aí fica lambda vezes menos lambda quadrado mais lambda mais 6. Se você multiplica duas coisas, elas dão zero, ou a primeira coisa é zero, lambda é zero, isso vai ser o nosso primeiro alto valor, ou a gente tem uma equação de segundo grau aqui, para a gente achar as outras duas raízes. Se a gente fizer Bhaskara nelas, ou subproduto, ou qualquer método do escolha de vocês, a gente vai achar as outras duas raízes, que são 3 e menos 2. 0, 3 e menos 2 são os nossos autovalores. Isso é metade do nosso problema. Falta achar os autovetores, a outra metade do problema. Então, para fazer isso, vamos dar um nome para o autovetor. Vamos chamar o autovetor de V1, com coordenadas A1, B1, C1. Se ele é um autovetor, então A menos lambda I vezes esse vetor V vai ser 0. Só que o nosso lambda é 0, então vai ficar basicamente a matriz A vezes V igual a 0. Aqui está a matriz original, em função de lambda ainda. Se a gente trocar o lambda por 0, fica 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 0, vezes A1, B1, C1 igual a 0, 0, 0. E isso vai dar um sistema. Esse sistema, vocês são livres para resolver do método que vocês acharem mais eficientes. Eu gosto de isolar e substituir. Então, por exemplo, aqui a gente pode pegar o C1 na primeira linha e isolar ele. C1 vale menos B1 sobre 2. A gente pode pegar na última linha aqui, isolar o A1. A1 vai ser menos B1 sobre 2. E se a gente substituir isso na linha do meio, vai só chegar aqui 0 igual a 0, porque o sistema é indeterminado mesmo, então uma das linhas é redundante. Então esse primeiro vetor, que deveria ter coordenada A1, B1, C1, quando a gente troca A1 por menos B1 sobre 2 e C1 por menos B1 sobre 2, a gente tem esse vetor. Menos B1 sobre 2, B1, menos B1 sobre 2. Todo mundo tem B1, a gente pode botar ele em evidência, jogar ele para fora, e qualquer múltiplo de menos meio, 1, menos meio é um autovetor. Já que qualquer múltiplo não nulo funciona, o que a gente costuma fazer é pegar o número mais simples do mundo. Como 0 não pode ser, a gente pega 1, e aí menos meio, 1 menos meio acaba se tornando o primeiro autovetor. Mas qualquer múltiplo dele também serviria. Por exemplo, 1 menos 2, 1. Também é um autovetor. Existem várias respostas válidas para isso. Mas elas são todas múltiplas desse. Bom, segundo autovalor. O segundo autovalor era 3. Vamos propor um vetor genérico, coordenadas A2, B2, C2, para esse autovetor lambda 2. E aí, para ele ser autovetor, A menos lambda I vezes V tem que ser 0, ou a gente pega essa matriz aqui do sistema, só que agora a gente vai trocar o lambda por 3. Então na diagonal vai ficar menos 3, 1 menos 3 é menos 2, e aqui menos 3. Isso dá um novo sistema para a gente, que é esse menos 3A2 mais B2 mais C2 igual a 0, A2 menos B2 mais C2 igual a 0, 2A2 mais B2 menos 3C2 igual a 0. E a gente resolve esse sistema, de novo, pelo método favorito de vocês. Eu não mudei no último 1 minuto, meu método favorito ainda é isolar e substituir, então eu vou fazer isso. A gente pode pegar, por exemplo, aqui na primeira linha, isolar o B2. Aí B2 vale 3A2 menos 2C2. E a gente pode pegar esse valor, substituir ele na linha do meio. Quando a gente substituir isso na linha do meio, a gente vai chegar aqui a 2 igual a C2. Então, voltando isso aqui para o original, como B2 é 3A2 menos 2C2, mas eles são iguais, então fica 3A2 menos 2A2, sobra que o B2 também é igual a 2. Isso quer dizer que esse segundo vetor, A2, B2, C2, como B2 é igual a 2 e C2 também é igual a 2, ele é no fundo A2, A2, A2. Botando A2 em evidência, a gente tem que ele é A2 vezes 1, 1, 1. Qualquer múltiplo não nulo do vetor 1, 1, 1 funciona. Por exemplo, o próprio vetor 1, 1, 1 é um autovetor. Finalmente, para o terceiro autovetor, a gente tem que o terceiro autovalor era menos 2. Vamos dar um nome genérico, por exemplo, um vetor V3 com coordenadas A3, B3, C3. E aí, quando a gente substituir ele lá na definição, agora o nosso lambda é menos 2. Então, na diagonal vai ficar menos menos 2, que é 2, 1 menos menos 2, que é 3, menos menos 2, que é 2 de novo. E aí a gente tem esta matriz. Essa matriz, quando a gente desenvolver, vai dar esse sistema aqui. E continuo com a mesma opinião de que eu gosto de isolar e substituir. A gente pode, por exemplo, isolar o A3 aqui na linha do meio. Quando a gente substituir, ele fica que ele vale menos 3B3 menos C3. A gente pode substituir isso ou na linha de baixo ou na de cima, porque as duas são iguais, então o resultado final vai ser o mesmo. Quando a gente substituir, a gente obtém que B3 vale 0. Se B3 é 0, aqui nessa expressão do A3, a gente tem que A3 vai ser menos C3. Então, o nosso vetor genérico, V3, que era A3, B3, C3, como B3 é 0 e A3 é menos C3, ele é menos C3, 0, C3. Então, a gente pode botar C3 em evidência, já que todas as coordenadas estão em função dele.
fica C3 vezes menos 1, 0, menos 1. Qualquer número múltiplo desse vetor, com exceção do 0, 0, 0, funciona. Vamos tomar o próprio menos 1, 0, 1. Embora, dependendo de quem vocês olhem, você pode cair numa coisa diferente, como por exemplo 0, 1, menos 1. Mas também está certo. E isso foi o último cálculo que a gente tinha que fazer. Tudo que a gente faz agora é formalizar a resposta. A gente tem 3 autovalores, o primeiro deles era 0, e o autovetor associado que a gente tinha era esse, menos meio, 1, menos meio. O segundo autovalor era 3, o autovetor associado era 1, 1, 1. O terceiro autovalor era menos 2, e o autovetor associado era menos 1, 0, 1. Vamos dar um destaque, vamos dar um destaque maior ainda, e encerrar por aqui. É importante notar que, caso você tenha feito esse exercício, tenha tentado fazer ele antes de ver o vídeo, existem algumas variantes na resposta. Por exemplo, a ordem que a gente achou os autovalores é totalmente livre. Você poderia ter feito o Bhaskara primeiro, ter achado 0 depois. Se eles estivessem invertidos, mas desde que eles fossem os mesmos valores, 0, 3, menos 2, a ordem deles é irrelevante. Outra coisa é que os autovetores que você obteve não necessariamente são iguais aos meus. Mas é importante que eles sejam múltiplos dos vetores que eu encontrei. Então, o último autovetor que estava associado com menos 2, ele valia menos 1, 0, 1. Outros múltiplos deles são válidos, como por exemplo 1, 0, menos 1, ou 3, 0, menos 3, ou menos 5, 0, 5. Então, existem infinitas respostas certas para esse mesmo problema. Isso é uma observação que é importante, porque autovalor é autovetor. Quando você está começando a aprender e você começa a treinar, vê o exercício, pega o gabarito e às vezes ele não bate, não quer dizer que você está errado. Então, tenha isso em mente quando você for trabalhar com autovalor autovetor. Feita essa observação, gostaria de lembrar vocês ainda que, se vocês quiserem deixar um comentário, fazer um elogio, fazer uma crítica, fazer um pedido, pedir alguma questão específica que esteja dando dor de cabeça para vocês, pedir um tema, propor uma questão desafio, eu já recebi desafios, alguns vídeos meus são feitos em função de desafio. Fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem um contato mais direto, ó, tá passando aqui meus contatos diretos, que pode deixar o canal mais divertido, mais interessante. Muito obrigado por terem me assistido até aqui, agradeço vocês pela presença, pela audiência e espero ver vocês no futuro, em outro vídeo, no futuro próximo. Até a próxima, pessoal. Obrigado.